alimentar, você conhece bem o seu? Cada um tem o seu universo alimentar e dentro deles existem inúmeras possibilidades e condições. É muito importante que você saiba e conheça o seu universo alimentar para que você consiga ressignificar os alimentos. Bom, para facilitar aí, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Universo alimentar de um vegano. Não consome nada de origem animal. Consomem leites de origem vegetal, frutas, legumes, verduras, oleaginosas, uma série de outras coisas, mas nada de origem animal. Já os vegetarianos consomem ovos, leite de origem animal, mas não comem a carne animal. Acho que tá ficando claro para você? Bom, vamos lá. Tem uma infinidade de exemplos que eu posso te passar. No caso das pessoas que têm intolerância ou não consomem lactose, não fazem o consumo de leite, a não ser aquele zero lactose que a indústria já colocou no mercado, ou fazem o seu próprio leite de origem vegetal, né? Não consome manteiga, só se for manteiga sem lactose. Então, acho que já tá ficando mais fácil para você. Outro exemplo, as pessoas que têm problemas com o glúten, os celíacos, os intolerantes ou as pessoas que não querem consumir glúten. Então, elas não vão consumir pão com glúten, vão fazer o seu pão ou vão comprar pães industriais que não contenham glúten, né? É um exemplo bem fácil para vocês. Uma outra coisa assim que você fala, nossa, tá bom, para mim tá claro, mas se eu te falar do universo alimentar de um chinês? Universo alimentar de um chinês, por exemplo, eles consomem escorpião, eles consomem barata de Madagascar. É isso aí. Por quê? No universo alimentar deles, eles consomem. Para nós, pode ser algo assim muito fora da caixinha, muito, nossa, onde já se viu comer, mas para eles é algo normal. Já os indianos não comem carne. A vaca para eles é algo sagrado e para nós é super natural, não é mesmo? Então, esse é o universo alimentar de cada um, seja por opção, seja cultural, seja por problemas de saúde, cada um tem o seu universo alimentar. Os árabes, por exemplo, não consomem carne de porco, de jeito nenhum. No universo alimentar da grande maioria dos árabes, não come carne de porco, comem outros produtos. Então, acho que agora tá ficando mais fácil de você entender o universo alimentar. E você já entendeu o seu universo alimentar? É muito importante entender para que a gente consiga ressignificar, fazer a ressignificação alimentar. Mas esse é o primeiro passo. Se para você ainda não ficou claro o seu universo alimentar, eu vou te ajudar. Pega papel e caneta na mão e vou te fazer algumas perguntinhas aí. Calma, antes de eu te passar 5 perguntas para te ajudar a identificar o seu universo alimentar, é importante falar que o seu universo alimentar pode mudar com o tempo, né? A gente tem fases na vida, então identifique o seu universo alimentar agora e no futuro, se você precisar, faça de novo. Ajude a identificar as mutações, as mudanças aí do seu universo alimentar. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Primeira pergunta é: quais alimentos você não consome? Lista aí. Não consome o que? Açúcar? Não consome adoçante? Não consome carne? Não consome derivado de leite? Ah, não como glúten, não como lactose, nada de que tenha lactose, não como açúcar, ok, vai listando. Ou, por exemplo, assim, ai, não como queijo amarelo. Ai, eu não gosto de café. Ok, lista o que você não gosta. Isso vai te ajudar a identificar, independente da resposta que seja. Coloca aí pelo menos 5, 6 itens que você não consome de jeito nenhum. Próxima pergunta. Liste aí mais 5 alimentos que você consome hoje, mas que você não quer mais consumir. Você come hoje, mas você quer excluir da sua vida. Por exemplo, fast food. Não quero mais comer lanche. Não quero mais comer lanche, assim, ruim, digamos assim, das cadeias de fast food. Eu posso abrir aí no meu universo alimentar o lanche que eu vou preparar, o pão que eu vou preparar e o hambúrguer que eu vou preparar, tá? Ah, não quero mais comer açúcar branco, açúcar refinado. Não quero mais tomar refrigerante. Então, lista aí os 5 alimentos que você não quer que faça parte do seu universo alimentar. Pelo menos. Próxima pergunta. Quais alimentos você mais gosta?
Ah, eu, por exemplo, adoro, não fico sem comer arroz e feijão, adoro arroz, sou a louca do arroz. Posso ficar dias sem comer doce, mas quando eu começo a tirar o arroz, já me dá um mau humorzinho aí. Então, se você é dessas, coloca aí o que você gosta muito. Ah, eu gosto de chocolate. Ok, põe aí o chocolate. Gosta de chocolate? Ai, adoro bolo. Qual bolo você gosta? Qual é o doce que você gosta? Lista aí 5 itens. Essa pergunta, vamos lá. Quais alimentos você gostaria de incluir no seu universo alimentar? Vou dar um exemplo aí para facilitar. Olha, eu gosto muito de legumes, mas eu ainda não como quiabo. Eu vou colocar no meu universo alimentar porque quiabo é muito bom para a saúde e eu preciso começar a comer o quiabo. Então, lista aí 5. Ah, eu não como nada verde. Tem gente que é assim, né? Eu conheço várias pessoas que não comem nada verde. Então, coloca incluir frutas, legumes e verduras na cor verde. Tá certo? Ah, preciso começar a comer coisas grelhadas, cozidas, pode ser também. Então faz aí, ó, 5 itens pelo menos. Eu tenho certeza que você vai achar. Se você não achar ainda, para pra pensar, respira e escreve aí os seus 5 itens. E a última pergunta: qual é o seu ponto fraco? Aquilo que te tira. Você pode estar na dieta, você pode estar no foco, mas se você vê aquilo ali, aquilo lá vai. Nem que for um pedacinho, nem que for um golinho. Então anota aí: refrigerante, cerveja, chocolate, uma batatinha frita, adoro uma friturinha. Você vai lá e belisca uma, ninguém. Você acha que ninguém tá vendo, mas sua barriga tá vendo, tá? Suas calorias vão começar a ser processadas. Então anota aí aquilo que te tira do foco. 5 itens. Pensa com calma. Respira, mas lista aí esses 5 itens que te tiram do foco. Perfeito. Dá uma lida e aí você vai entender o seu universo alimentar. O universo é seu, é de mais ninguém. Você pode incluir e tirar o que você quiser. Por que é importante você entender o seu universo alimentar? Ele funciona que nem um autoconhecimento. Quando você faz o seu autoconhecimento, você para fazer uma análise, igual a gente acabou de fazer aqui, fica mais fácil de entender o que te tira do sério, o que te traz mais tranquilidade, como é a sua rotina, as coisas que você busca. E no universo alimentar não é diferente. Então agora você identificou os seus pontos fracos, os seus pontos positivos, aquilo que você quer tirar, aquilo que você quer incluir, e aí você criou o seu universo alimentar, você se autoconheceu dentro da sua alimentação. Isso é só seu. É muito importante esse passo para que a gente consiga avançar na ressignificação alimentar. Conhecendo o seu universo alimentar, você vai parar de viver de restrições. Não vai mais viver de restrição, você vai viver de ressignificação. Porque você entendeu que aquilo não faz mais parte de você, que você precisa tirar isso. Porém, para que você tire, para que você consiga ressignificar, eu também vou te explicar como você vai fazer isso. Mas é igual ao que eu falei agora em relação ao autoconhecimento. Quando você tem o seu autoconhecimento, você sabe o que você quer fazer, você vai trilhar aí uma forma de você alcançar o seu objetivo. E o universo alimentar, ele é o ponto de partida para que você chegue no seu objetivo. Aliás, eu digo que não é só um objetivo, é algo que você vai levar para a vida toda. É algo que vai fazer você sair aí da situação de ficar regrada na dieta, ficar nessa situação de restrição. Não é isso. A gente não quer isso, a gente quer ter liberdade, não é mesmo? Liberdade para comer, liberdade para ter saúde. Então, vamos avançar aí mais um pouquinho. Quando eu falo de restrição, qualquer restrição traz para nós um sofrimento, algo que você fica limitado, que, sabe, que não vai te fazer bem. A gente precisa ter o quê? Uma real transformação. A restrição, seja alimentar ou de qualquer outra coisa, ela te traz ansiedade para você. Você tem que se privar naquele momento para alcançar um objetivo. Então, a ressignificação é você parar com a restrição. Exatamente. Elas não andam juntos, não é isso, tá? Então, você precisa deixar de ter restrições na sua vida, porque a ansiedade não é nada bom, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você faz uma dieta, tá certo? Você vai lá no médico ou no nutricionista ou faz por conta própria.
e faz a dieta por um tempo, por um ciclo, 30 dias, 60 dias, 21 dias, tá? E aí você se priva, porque você quer enxugar, quer secar de repente a barriguinha aí. Eu falo porque eu já fiz dietas super malucas, né? E aí você restringe uma série de coisas, uma série de alimentos, e aquilo te traz ansiedade porque você quer ver o resultado logo, você quer parar de sofrer, você tá com vontade de comer e não pode, porque você ficou se restringindo. Você ficou criando uma restrição muito forte em prol de um objetivo, não é mesmo? E aí, às vezes, você não alcança, você não consegue ir adiante, porque a restrição é muito pesada, é muito difícil, e aí você acaba o quê? Ficando triste. Muitas pessoas acabam se deprimindo, engordam mais do que precisavam emagrecer, né? Então, às vezes, a pessoa, sei lá, precisava perder 5 quilos, não perde 5 quilos, ainda acaba ganhando mais 2, pela ansiedade e por não ter atingido o objetivo que tinha, porque se privou tanto, que em qualquer momento emocional, né, em qualquer momento aí de tristeza, de repente a vida nos coloca no dia a dia, acaba deixando a dieta de lado e colocando a energia toda, a emoção toda no alimento. E por quê? Porque quer sentir o doce na boca, quer sentir a textura na boca, porque ela ficou ali numa dieta que ela só vai comer frango, batata doce, salada, grelhado, salado e uma colher de arroz integral. Malemar aí alguma coisa que vai te trazer um gostinho agradável na boca. Então, infelizmente, isso acaba deixando a situação alimentar, digamos assim, para pessoas ainda que têm problema com o peso, ou pessoas que têm problema com algumas restrições, insatisfeitas, né? Então não é isso que a gente precisa entender que é possível não viver de dieta, não viver de restrições. Eu dei o exemplo para vocês da dieta, mas isso é para qualquer universo alimentar. Por exemplo, conheço muitas pessoas que são veganas e sempre comem a mesma coisa. Vegetarianos sempre comem a mesma coisa, porque acham que o universo alimentar dela é aquilo ali, só aquilo ali e acabou. Mas não é assim, as pessoas precisam de informação, precisam entender as possibilidades dentro do universo alimentar dela. Por exemplo, tem pessoas veganas que não consomem manteiga de origem animal. Claro, pessoas veganas não consomem manteiga de origem animal. Mas será que elas sabem que tem manteiga de coco? Será que elas sabem que é possível ter uma manteiga de coco muito semelhante à textura e o sabor de uma manteiga normal? Então, assim, tem outras formas, não é só legumes, verduras e frutas e castanhas. Não, dá pra ter muitas e muitas. Aliás, tem uma infinidade de possibilidades dentro de cada universo alimentar. Mas cada um precisa conhecer, saber até onde pode ir, quais os produtos que vão suprir essa minha necessidade de não sair do meu universo alimentar. Então isso é muito importante. Sabendo o universo alimentar e a ressignificação alimentar vai ajudar muito no convívio social, nas confraternizações. Tem pessoas que não fazem mais esse tipo de reuniões, não participam mais de jantares, não chamam ninguém para ir para sua casa. Por quê? Por conta das restrições. Então, assim, a ressignificação vai tirar a restrição de lado e vai colocar aquilo que ela pode consumir, mas sem que ela deixe de consumir, entendeu? Então, eu já vi muitas pessoas não irem almoçar na casa de outras pessoas quando é convidado, porque ou são diabéticos, ou são veganos, e acho que não vai ter nenhuma outra opção lá. Não querem chamar outras pessoas para comer em casa também, não querem receber visitas, né? Então, isso é preciso entender, isso é muito forte, gente. As pessoas não ligam muito para isso, né? Elas acham que é aquele mundinho, eu vou receber minha amiga vegetariana aqui e vou fazer um omelete aqui para ela. Vou receber minha amiga vegana aqui, eu vou fazer um espaguete para ela, sei lá, alho e óleo, entendeu? Então é muito bacana você saber para que fique tudo muito mais fácil, tudo mais gostoso, mais saboroso. Sabe aquela forma de você viver a vida mais leve e mais gostosa? Exatamente, é isso que a ressignificação alimentar traz. E agora eu vou entrar com vocês nesse assunto de uma forma mais profunda e vou explicar para vocês o como isso funciona e o quanto isso tem sido uma virada de chave na minha vida e na vida de outras pessoas.
Vamos então para a ressignificação alimentar e eu quero falar para vocês que é um mundo muito saboroso, muito colorido, digamos assim, e muito prazeroso de se envolver e de chegar para ficar, porque é algo que vai te trazer muitos benefícios. Então vamos lá, eu gosto de começar com exemplos, tá? A ressignificação alimentar de uma coxinha. Como que eu ressignifico a coxinha dentro do meu universo alimentar, dentro do universo alimentar da Tabata? Bom, no meu universo alimentar não entra fritura. E eu estou me livrando das farinhas brancas, né? Só estou usando as farinhas funcionais. Então, como seria a coxinha que eu estava acostumada a comer? Bom, a coxinha que eu estava acostumada a comer é aquela que é frita por imersão. Sabe aquela coxinha que você joga ela dentro do óleo e ela frita ali, imersa no óleo, mergulhada no óleo? Então, e a massa feita do quê? De farinha. Farinha do quê? De trigo, farinha branca. É empanada na farinha de rosca. Essa é a coxinha que a maior parte das pessoas consomem, não é mesmo? Como que eu vou ressignificar essa coxinha? Bom, eu tenho uma forma de ressignificar a coxinha, que é fazendo ela com massa de batata e usando algumas farinhas funcionais para manter a textura e o sabor, tá certo? E eu asso ela ao invés de fritar e também empano na farinha funcional. Não vou entrar no mérito da receita agora, tá, gente? Depois vocês vão ver aí no meu canal a receita da coxinha. Mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, essa coxinha, ela continua sendo uma coxinha com um sabor similar, igual ou melhor para que ela seja ressignificada. Tem alguns pontos e eu quero que você anote esses pontos para você começar a ressignificar os seus alimentos. Então, para mim, essa coxinha com massa de batata super gostosa que derrete na boca, assada, tem a mesma coloração, tem a mesma aparência, ela só não tem o gosto da gordura, porque, gente, vamos combinar. A coxinha, ela tem mais gosto de gordura do que da coxinha do frango mesmo. Então, assim, essas coxinhas que eu estava lá atrás acostumada a comer, na hora que você morde, aquela crocância toda, aquele gosto que vem primeiro da gordura, depois vem o gosto da coxinha. Mas a coxinha que eu como hoje, que eu faço hoje, ela é com farinha de batata. Aliás, farinha não, gente. Ela é feita com batata e uma farinha funcional ali. E o gosto, ó, só de falar já dá água na boca. O gosto é melhor do que a tradicional. Então aí eu consigo ressignificar, porque no meu universo alimentar entra a coxinha sim. E entra a coxinha boa, mas não mais daquele jeito que fazia mal para minha saúde, faz mal para o meu corpo. Eu ressignifiquei ela de uma forma benéfica. E ela continua sendo muito gostosa. Então, eu vou passar para vocês alguns pontos, anotem aí, para que vocês comecem a entender a ressignificação alimentar. Um alimento ressignificado, ele primeiramente tem que ter o gosto igual ou similar, muito parecido com o original, com esses daí que a gente estava acostumado a comer, que nem o exemplo da coxinha. Segundo passo, ele tem que ser gostoso ou mais saboroso do que a gente estava acostumado a comer. E o terceiro, tem que comer sem culpa. Porque se eu tiver algum desses pontos, mas na hora de eu comer, eu me senti culpada, não ressignifiquei, não adiantou nada. E lembrando, gente, sempre com moderação. Não é assim, então tá bom, então eu não vou mais comer coxinha frita, vou comer coxinha assada, feita com massa de batata, com farinha funcional, porque o gosto é maravilhoso, supera as expectativas da outra e é saudável que eu vou comer 10. Não é assim, tá, gente? Calma. Isso é para qualquer alimento que você for consumir ressignificado, tá bom? Então, sei lá, você descobriu um brownie, ressignificou o brownie da sua vida. Nossa, esse brownie aqui não deixa nada a desejar do que eu comi e esqueci, ó. Aquele brownie que eu comia antes, só como esse agora, ele é maravilhoso. Mas olha, eu vou comer aqui meia bandeja. Não é assim, tá? A gente tem que ressignificar para que a gente inclua, dentro da nossa alimentação, ele tem que estar de uma forma inclusiva, para que eu não passe vontade, para que eu não viva num mundo de privações e restrições, e sim de ressignificação, mas que eu coma uma quantidade ali, ó, que seja suficiente só para matar a vontade e continua aí no meu universo alimentar. Não adianta nada, gente, né? Senão a gente vai trocar
algo que não era saudável para algo que é muito saudável, mas muitas vezes não vai adiantar nada. A gente vai acabar ganhando uns pezinhos, uns quilinhos aí, e tudo que é excesso não é bom para nossa saúde, aliás, para nada na vida, não é mesmo? Então vamos lá, você anotou aí as três características que o alimento precisa ter para que ele seja ressignificado? Isso é muito importante, que aí, ó, isso vai te dar um start no seu dia a dia e vai facilitar o seu entendimento na hora da ressignificação. A ressignificação alimentar veio para você não viver de privações, veio para você viver de ressignificação, incluir o que você quiser dentro do seu universo alimentar. Bolos, doces, aqueles doces maravilhosos, sabe, que tem nas confeitarias? Tiramisu, creme brulee, red velvet, banoffee, cheesecake, sem falar da parte salgada. Aliás, o que você quiser é possível de ser ressignificado. Você não vai mais precisar passar vontade, mas dentro do seu universo alimentar, você precisa entender como isso funciona. Qual vai ser o equivalente que você vai utilizar para chegar bem próximo ou melhor daquela primeira opção que você teria que você não consome, tá certo? Então, o que a ressignificação vai mudar na vida de vocês? Que mudou na minha vida e vai mudar na vida de vocês. Vamos lá. O que a ressignificação alimentar vai ajudar a mudar na sua vida? Primeiro, deixar o seu universo alimentar muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Segundo, o seu organismo vai funcionar de forma melhor, vai ser mais funcional. E isso, consequentemente, vai ajudar você a desinchar, a perder líquidos, a emagrecer também. Isso é uma consequência, não é o foco da ressignificação alimentar. Mas, gente, é claro, se você deixar de consumir farinha branca, açúcar refinado, já é uma troca bem inteligente, né? Alguns derivados de leite são coisas, às vezes, gordurosas, muito calóricas, que você vai aprender a trocar de forma funcional, que vai trazer benefícios para o seu organismo e vai te trazer várias consequências maravilhosas, digamos assim, tá certo? Outras, convívio social, vai ajudar muito no convívio social, você vai se sentir mais disposta, mais feliz, mais atraente. São coisas que vão mudando pouco a pouco, só com a ressignificação alimentar, sem você ficar seguindo aquela tabela de emagrecimento. É claro, gente, tabela de emagrecimento, tabela de dieta. Se o médico passou, tem que seguir, pronto e acabou. Eu tô falando aqui em casos como eu fui a vida inteira, de ficar me privando de uma série de coisas. Imagina eu. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de comer e sempre vivia de restrição de dieta. Sempre foi uma tortura pra mim. Fazer comidas muito boas, pratos maravilhosos, gostosos e ter que ficar se privando. Então eu fui entendendo e buscando, já eu conto como isso pra vocês, que eu cheguei nessa ressignificação alimentar, nesse universo alimentar. Então, ó, vamos combinar? É bom demais, não é? Você deve estar se perguntando, é bom demais para ser verdade? Comece a colocar em prática, depois você me conta. Nada na vida é fácil, nada na vida é fácil, mas você entender como funciona, como entender esse universo alimentar, você não vai precisar de ninguém te guiando o resto da vida, não vai precisar ficar passando, já entendeu o que você pode e o que você não pode. Já entendeu que é possível comer um monte de coisas que você não come hoje, só que dentro do seu universo alimentar. Você não pode comer açúcar? Tem um monte de coisas que não são feitas com açúcares e são tão boas quanto. Entende? Sem leite, sem leite de origem animal, com leite vegetal, que são maravilhosas, melhores até do que com leite de origem animal, entende? Então precisa entender como isso funciona, é um benefício maravilhoso que traz para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso convívio social, para o nosso dia a dia. Bom, vou contar para vocês algo da minha trajetória profissional, né? Que eu comecei a entender toda essa situação. Ao longo da minha trajetória, ao longo do meu trabalho, eu cuidei de muita refeição de dieta. Então, os meus clientes chegavam lá com as suas dietas, eu fazia as marmitinhas low carb, fazia, às vezes, aliás, muitas vezes aqui o médico prescrevia, o nutricionista prescrevia, independente da restrição que a pessoa tivesse, tá? E o que eu notava? Eu fazia lá uma série de coisas diferentes, só que as pessoas, elas seguiam, por exemplo, de segunda a sexta. Aí chegava no final de semana, na sexta-feira já, à noite, que eu comia a marmitinha na hora do almoço, na sexta-feira à noite começava já o Festival da Jacada, né? Sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira,
vinha aquele peso na consciência, aquela culpa. E agora, o que que eu fiz? E na próxima remessa das marmitinhas, eu recebia muitas mensagens de cliente falando: ai, agora eu não quero carbo nenhum, agora eu quero só a proteína e os legumes. Não, porque eu preciso secar, porque o final de semana, porque o feriado. Então, o que que eu entendia? Que ficava uma coisa cíclica, né? Tipo o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Sempre ali, não chegava em lugar nenhum. Se privava a semana toda, já na sexta-feira chegava, já comia um monte de coisas, né? Tudo que não podia na semana, comia no final de semana, e na segunda-feira era um desespero só. Principalmente aqueles clientes que às vezes iam no restaurante comer lá mesmo, segunda-feira era o dia do omelete com salada, era impressionante. Por quê? Era o peso na consciência, era a culpa. Eu falei, gente, mas isso não tá certo, né? Eu também sempre sofri com problemas de peso, né? Tinha época que eu não tava nem aí, comia tudo mesmo, não tinha culpa nenhuma naquele momento. Aí depois, quando eu engordava, sei lá, 10, 15 quilos, eu falava, meu Deus do céu, e agora? Como que eu recupero? Por quê? Porque eu sempre queria comer coisa gostosa, eu não queria ficar comendo omelete com salada, frango com salada, né? Então, chefe de cozinha com uma formação, com uma bagagem, eu falei, isso precisa mudar. Eles precisam entender, eu também preciso entender que é possível comer sim, dentro do que o meu universo alimentar é permitido, dentro daquilo que eu mesma incluí. Se pra você tá tudo certo, você não tem culpa nenhuma em comer um fast food, em tomar litros de refrigerante, em comer fritura. Eu também já tive essa fase da minha vida. Eu tava comendo ali, não tava nem aí, entendi? Eu comia, curtia o momento, tava feliz, engordava, então naquele momento pra mim tava tudo certo. O meu colesterol, a minha falta de disposição, entendeu? Não tava me incomodando. Só que se você sente culpa, toda vez que você vai comer alguma coisa que você sente culpa, tá errado. Não, a gente não pode sentir culpa, a gente tem que ter prazer em comer. Se alguém falar pra mim assim, olha, eu não quero ressignificar o meu refrigerante, não quero ressignificar o meu fast food, ok, tá tudo certo pra você. Todo mundo tem que ter o seu lugar, né? Saber o que quer pra si mesmo. Então, é uma opção de cada um. Mas é possível sim comer a semana toda lá dentro do seu universo alimentar, no final de semana permanecer no seu universo alimentar, sem se privar de um doce, sem se privar de coisas gostosas, sem deixar de curtir com os amigos, receber a família em casa, cozinhar para alguém que seja, não é mesmo? Então é possível, precisa entender como que eu vou ressignificar o meu universo alimentar, como que eu vou incluir aquilo que eu tô me privando tanto, que toda vez eu vou passar o final de semana e vou me lascar, porque eu vou comer, entendeu? Porque eu fico ali a semana toda só comendo a marmitinha, sem de proteína, sem de carbo, né? De baixo índice glicêmico. Aí à noite eu como uma saladinha e um grelhado. E aí no final de semana eu como 4 pedaços de pizza, eu como o bolo cheio de cobertura, cheio de ganache. Tomo sorvete, tomo refrigerante. Para quem toma bebida alcoólica, toma bebida alcoólica. E aí na segunda-feira, pronto, já quer perder o que não perdeu na semana passada e ainda o que ganhou no final de semana. Então, gente, é muito complicado, porque você fica ali, ó, num ciclo, né? Igual eu falei, correndo, que nem cachorro correndo atrás do rabo. Então, é super possível não viver mais dessa forma. Entender que, assim, sem dieta, sem restrição, o meu universo alimentar eu posso não passar mais vontade, posso não mais me privar, mas eu vou entender como, o que que eu vou fazer. E é isso que eu vou contar pra vocês. A cada dia que passa, eu tenho que ressignificar mais algumas coisas dentro do meu universo alimentar. Eu desenvolvi uma intolerância à lactose, nunca tive problema, né? E de uns 2 anos pra cá, eu comecei a ter um incômodo estomacal, senti que tava, sempre que eu tomava leite, comia queijo, eu tinha uma distensão abdominal horrorosa, que me deixava super desconfortável, mas eu fui levando por um bom tempo, tá? Não foi da noite pro dia, não. Até eu começar a entender, eu falei, mas peraí, gente, mas eu gosto tanto de comer um queijo, mas eu gosto tanto de creme de leite. Mas e agora? Como que eu vou fazer? Né? Ainda mais a minha base de cozinha francesa. Como eu vou fazer para deixar de comer isso? Nossa, e aquele docinho no final de semana com base de leite? Como que eu vou fazer? Então, eu comecei a entender que era possível ressignificar. Eu não precisava tirar. Eu não precisava tirar, né? Eu poderia comer de outra forma.
Tem vários equivalentes que chegam muito próximos ou são, assim, idênticos ou até melhores do que aqueles que eu já estava acostumada a comer. Então eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fui testando, eu fui treinando. E aí eu fui tirando também o que? Aos poucos, né? Tudo aos poucos, gente. Não adianta você apertar aqui, ó, tlim, e amanhã você não come mais glúten, não come mais lactose, você que é vegano vai começar a comer de tudo, vai aparecer tudo na sua casa aí, todos os equivalentes, manteiga, leite, chocolate vegano, tudo vegano, bolos maravilhosos, não é assim, tá? Você vai aprender como vai fazer, você vai começar a se familiarizar com os ingredientes, com os produtos, com o modo de preparo, mas olha, digo pra você que é um caminho sem volta. Para as pessoas que não consomem carne de porco, tem pessoas que comem feijoada. Eu, inclusive, já fiz várias feijoadas sem carne de porco, super ressignificadas, com um sabor, assim, ó, muito, 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 muito similar. Textura, tudo, sabe? Então, gente, dá pra ressignificar tanta coisa. Refrigerante. Refrigerante dá pra significar, sabe? Ressignificar, sabia? Pois é. Então, assim, não tem desculpa, né? Só se você não quiser mesmo, aí você fica à vontade, nem precisa. Continua na sua vida de restrição aí, correndo que nem o cachorro atrás do rabo, faz uma dieta por um tempo, se você tem problema com peso, né? Que eu já falei que a ressignificação alimentar não é só para quem tem problemas com peso. Aliás, perder peso é uma consequência. Por exemplo, eu, em, sei lá, um espaço de tempo aí, vamos supor, de uns 4 ou 5 meses, eu eliminei quase 11 quilos, ressignifiquei muitas coisas, o pãozinho, como pães, outros tipos de pães no meu café da manhã, que não contém glúten, né, com baixo índice glicêmico, poucas calorias, então dá pra fazer um monte de coisa, gente, o próprio refrigerante. Tem N formas de ressignificar. Brownie, sou apaixonada por... Aliás, eu dei os exemplos das coisas que eu gosto, tá? Brownie, coxinha, super tranquilo de ressignificar. O segredo tá na forma que ele é adoçado, com o que ele é adoçado, o chocolate que você utiliza, a farinha que você utiliza. Gente, farinha de trigo tem gosto do quê? Me fala. Quando você substitui por um mix de farinha, ele é super rico e sem contar que ele traz benefícios para o seu corpo e o sabor é maravilhoso. Então é mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil do que você imagina. Você vai se familiarizando, aos poucos você vai mudando, vai entendendo. Quando vê, é o que eu disse, é um caminho sem volta. É muito, muito bom, gente. É muito gratificante. É um divisor de águas, eu acho, para as pessoas que vivem muito na restrição, na limitação, às vezes por falta de conhecimento, de não saber fazer equivalência. A equivalência, o equivalente que eu falo é algo que dê para substituir exatamente ou muito similar, muito parecido com aquilo que você já usava, tá certo? Então, por exemplo, a farinha, né? A farinha de trigo. Não tem nenhuma farinha que substitua a farinha de trigo. Uma única farinha. Porque a farinha de trigo ela tem mais de 15 componentes químicos para fazer o que ela faz no bolo, para dar maciez, liga, textura, estrutura, tá? Então, no mix de farinha, que são as farinhas mais naturais, por exemplo, das oleaginosas, enfim, tem um vídeo falando aí sobre os mix de farinhas, sobre as farinhas de liga, né? Então tem uma série de coisas que você precisa entender como é que faz para tirar a farinha de trigo. Ela não tem gosto de nada. E você vai substituir por farinhas, às vezes farinhas neutras, mas tem farinhas muito mais saborosas que vão deixar os seus pratos mais ricos, mais gostosos, mais saborosos, mais funcionais e benéficos para sua saúde. Então assim, ó, eu poderia passar horas falando para vocês aqui os benefícios da ressignificação alimentar. Mas eu acho que por hoje nesse vídeo ficou bem fácil aí de vocês entenderem, não é mesmo? Agora é importante falar também de algo para vocês ficarem bem atentos. Tem coisas que não é, aliás, você entendeu que é uma ressignificação alimentar, espero, que eu tentei passar nesse vídeo para você da melhor forma. Mas se você não entendeu, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no direct no meu Instagram, Tabata Binder, que eu vou esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ah, então tá bom. Então eu não vou fazer, eu quero fazer um bolo de cenoura e não vou usar a farinha de trigo porque eu não quero glúten.
né? Não faço consumo de glúten, nem de farinha refinada. Então, eu vou pegar lá as 2 xícaras de farinha de trigo que iria no meu bolo, eu vou substituir por farinha de grão de bico. Vou substituir por farinha de amendoim, que é uma farinha de oleaginosas. Vou substituir. Gente, não vai ressignificar seu bolo de cenoura. Ele não vai ter a mesma textura e não vai ter o mesmo sabor. Entende? Então, por isso que é importante entender os princípios. E um dos princípios, com certeza, é o mix de farinhas, é a substituição dos açúcares. Os açúcares você não vai substituir a mesma quantidade. Então, acompanha no canal, acompanha as minhas redes sociais, que eu vou ensinar você a fazer isso. Eu vou te ajudar a você entender como fazer o seu universo alimentar ser ressignificado de uma forma muito fácil, muito gostosa, muito prazerosa. E eu tenho certeza que você vai amar, assim como tem feito bem pra mim, vai fazer muito bem pra você. Já se inscreve aqui nesse canal se você não se inscreveu ainda. Dá um like nesse vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Acompanhe os demais vídeos que eu tenho aqui no meu canal, receitas, tanto para quem tem problema com lactose, glúten, vegano, vegetariano, açúcar, tem de tudo aqui para todo mundo, tá certo? Um grande beijo, espero que você tenha gostado mesmo e até o próximo vídeo.